Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, é evidente que esse escândalo que envolve a Petrobras é o assunto do dia e prioridade para o Congresso Nacional. A responsabilidade, nesse momento, se concentra em apurar os fatos e revelar a existência de desvios do dinheiro público, a fim de que se possa responsabilizar os envolvidos. Mas não podemos também descuidar de outros setores da vida nacional. Nós não podemos deixar de estar atentos com fatos que podem significar impacto na vida de todos os brasileiros. E é hora de um alerta necessário, oportuno. No Rio de Janeiro, já por intermédio de emissoras de rádio, através de telefonemas, mensagens das distribuidoras de energia locais, convidam e apelam para que o consumidor faça economia de energia. Na verdade, deveria ser o governo federal a assumir publicamente sobre a necessidade de economizar energia. O que ocorre é que o governo da presidente Dilma confunde racionalização de energia com racionamento de energia. Sem que a população brasileira seja devidamente advertida sobre o possível e, pelo que tudo indica, inevitável problema de racionamento ou desligamento seletivo e programado, caminhamos para impasses em nosso cenário energético. Implantar um esquema de racionalização no uso da energia elétrica seria o mais sensato e oportuno. Infelizmente, o governo federal avalia a questão sob a ótica do marketing e da propaganda. Se o racionamento não vier, é devido à falta de tempo para implantá-lo. A típica letargia gerencial do governo, aliada a uma avaliação em torno dos possíveis estragos eleitorais. É bom frisar que o governo, nesta hora, se preocupa muito mais com a eleição do que com os problemas da população brasileira. E todos nós conhecemos o desastre que é a insuficiência de energia elétrica para o setor produtivo nacional e para a vida de todos os brasileiros. As distribuidoras de energia no Brasil vivem um momento dramático. O investidor estrangeiro suspira fundo quando dimensiona que 30% dos recursos direcionados ao caixa das distribuidoras são oriundos do Tesouro Nacional. É bom repetir este número. 30% dos recursos direcionados ao caixa das distribuidoras são oriundos do Tesouro Nacional. Que administração é essa? Em que pese o socorro, aporte emergencial do governo às distribuidoras, a situação econômica é delicada. A situação econômica destas distribuidoras é delicada. Postergar medidas as mais necessárias para o setor é um risco não calculado. E o governo posterga exatamente porque tem que dourar a pílula sempre em função das eleições que se avizinham. Existem cálculos muito precisos sobre os malabarismos feitos pelo governo da presidente Dilma para evitar reajustes na conta de luz e na gasolina. O Centro Brasileiro de Infraestrutura, dirigido pelo competente professor da Universidade do Rio de Janeiro, Adriano Pires, a pedido do jornal Folha de São Paulo, calculou que os gastos para evitar reajustes na conta de luz, na gasolina e no diesel, às vésperas das eleições presidenciais, podem chegar a 63 bilhões de reais neste ano. Veja, senador Rubem Figueiredo, 63 bilhões de reais poderá o povo brasileiro ter que pagar, porque esses recursos que saem do Tesouro Nacional são recursos que saem
do trabalho dos brasileiros, os contribuintes. O valor disparou em proporção do PIB no governo da presidente Dilma, crescendo de 0,29% em 2011 para 1,19% neste ano. Este tema é muito importante, senhor presidente. Creio que o Senado deveria, desde já, convocar ou convidar o ministro Edson Lobão e representantes das empresas distribuidoras de energia elétrica no país para um debate, quem sabe na Comissão de Assuntos Econômicos, a fim de que esse tema possa convocar o governo à responsabilidade, antes que seja tarde e nós possamos enfrentar consequências as mais dramáticas com a escassez, com a redução do fornecimento de energia ao país. É importante destacar que a despesa para conter o aumento da luz e dos combustíveis já é quase igual aos da assistência social, incluindo o Bolsa Família, 62,5 bilhões de reais. Portanto, senhor presidente, se justifica o pedido que faço agora a Vossa Excelência para que registre nos anais do Senado Federal o artigo desta brilhante socióloga, Maria Lúcia Vitor Barbosa, que é da minha cidade de Londrina, e que, de quando em vez, publica um artigo analisando a conjuntura nacional. E, nesse momento, ela encaminha o artigo que peço ao presidente Jorge Viana considere lido, sob o título "A Presidente é uma Miragem", fazendo a análise da situação vigente, inclusive fazendo referência de que, como ministra de Minas e Energia e depois como ministra da Casa Civil ao longo dos 8 anos do governo Lula, houve a tentativa de fazer com que a população brasileira visse na atual presidente da República uma grande gestora. E hoje há uma frustração, porque, sem dúvida, a capacidade comprometida até aqui como gestora da presidente Dilma, comprometida sobretudo pelo sistema vigente, né, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos, um balcão de negócios que puxa para baixo a qualidade da administração pública federal. E isso compromete a gestão da presidência da República, o que faz com que se verifique estarmos léguas de distância daquilo que se propagava para eleger a presidente Dilma como sucessora de Lula, aquilo que se propagava no sentido de fazer com que o povo brasileiro acreditasse ser ela a grande gestora. Portanto, esse artigo faz um diagnóstico da realidade da gestão comandada pela presidente Dilma. Antes de encerrar, senhor presidente, nós teremos nesta semana, na Comissão de Constituição e Justiça, certamente mais um debate sobre a necessidade de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as denúncias que envolvem a Petrobras, especialmente no que diz respeito a essa negociação escusa na aquisição da refinaria de Pasadena, no Texas. E, evidentemente, o superfaturamento em refinarias, as irregularidades cometidas em relação às plataformas, refinarias, sobretudo a de Abreu e Lima, em Pernambuco, e a Getúlio Vargas, no Paraná, obviamente com já denúncias conhecidas desde 2009. A denúncia mais recente, esta da compra de Pasadena, é de 2012, portanto não é tão recente, senador Rubem Figueiredo. A verdade é que são denúncias que foram esquecidas durante um certo tempo e agora elas foram revividas em função do trabalho do jornalismo investigativo,
que acaba apresentando novos detalhes, nuances até então desconhecidas, que amarram as pontas de um grande escândalo de corrupção escondido nessa caixa preta que se chama Petrobras, uma empresa fantástica, sempre orgulho nacional, com quadros técnicos de significativa competência, quadros técnicos reconhecidos pela sua competência internacionalmente, especialmente no que diz respeito ao know-how, à exploração de petróleo em águas profundas. Portanto, uma empresa preciosa para o povo brasileiro, que tem o seu patrimônio dilapidado há anos, em função da gestão claudicante e da desonestidade. Uma empresa que deixou de ser a 12ª no mundo, é bom repetir esses números porque eles são enfáticos e elucidam, né? E passou a ser a 120ª empresa do mundo e a mais endividada do planeta, com mais de 100 bilhões de dólares, com seu patrimônio, com o valor do seu patrimônio reduzido à metade, proporcionando agora a ação, inclusive, judicial de acionistas minoritários que pretendem ressarcimento pelos prejuízos sofridos em razão da gestão claudicante que assistimos nos últimos anos, envolvendo esta ação a presidente Dilma e o ministro Manteiga, ela presidente do Conselho anteriormente, ele presidente do Conselho atualmente da Petrobras. Portanto, já uma reação dos acionistas minoritários em razão dos prejuízos enormes provocados por uma gestão incompetente e corrupta, conforme as denúncias. Imagine, senador Rubem Figueiredo, se lá no exterior, em Nova York especialmente, já que tivemos ações da Petrobras colocadas na Bolsa de Nova York em mais de uma oportunidade, portanto, os acionistas se encontram em várias partes do mundo. Imaginem se todos eles resolverem acionar o governo brasileiro, buscando ressarcir-se de prejuízos que sofreram em razão da desvalorização da empresa como consequência da gestão incompetente e corrupta que tivemos a oportunidade, infelizmente, e lastimamos profundamente, de conferir à frente da Petrobras. Nós selecionamos os principais, mas são muitos os fatos, tanto é que de 2009 até 2012, nós protocolamos 19 representações junto ao Procurador-Geral da República com denúncias de irregularidades na Petrobras. Foram 19. Nós poderíamos elencar como fatos determinados 19 pontos com base nessas representações, mas procuramos elencar aquilo que era mais contundente, mais veemente, mais escandaloso em matéria de corrupção. E ficamos em 4 pontos essenciais. Não citei anteriormente o pagamento de propina através de uma empresa holandesa, que também foi alvo de denúncia recentemente. Mas é importante que essa caixa preta da Petrobras, a Petrobras dificultou sempre o fornecimento de informações ao Tribunal de Contas da União. Há uma CPI que nós instalamos em 2009. A Petrobras se recusava a fornecer as informações requeridas pelo próprio Tribunal de Contas, que sempre teve dificuldades para avaliar os procedimentos administrativos adotados pela empresa. E, apesar disso, denunciou o superfaturamento em várias usinas, sobretudo a de Abreu e Lima. À época, em 2009, a assessoria técnica do PSDB, na Comissão Parlamentar de Inquérito, avaliou em 2 bilhões de dólares o superfaturamento, quando a obra tinha uma previsão de custar 2,9 bilhões de dólares. E na usina Getúlio Vargas, em Araucária, no Paraná, o Tribunal de Contas constatou um desvio de mais de 800 milhões de reais. Portanto, os fatos gritam forte, os fatos assustam a todas as pessoas de bem, pela gravidade dos acontecimentos, e nós temos que dar resposta
as expectativas da nação em relação à Petrobras. Muito obrigado, senhor presidente. Meu tempo se esgotou. Agradeço ao senador Rubem Figueiredo pelo generoso à parte e a Vossa Excelência pela oportunidade de colocarmos questões fundamentais para o futuro do nosso país. Muito obrigado.